Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Ministério Apostólico Palavra Viva. Eu sou a apóstola Vilma e hoje quero deixar um versículo muito abençoado para você que fala sobre o amor de Deus. Amém? Está em Coríntios 13, de 1 a 7. Vamos lá? O amor é o dom supremo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada me será aproveitado. Olha que parte mais linda, o versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Olha quantos não nós temos aqui que não é o amor. Não se conduz inconvenientemente, não procura os teus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? Que você possa amar as pessoas de uma forma que possa contribuir para o nosso bem, para o bem desse mundo, para o bem dos seus filhos, da sua família. Ame incondicionalmente, porque você precisa desse instrumento para ser amado, para amar. Que o Senhor derrame essa semana sobre sua vida bênçãos sem medidas e que possa gerar no seu coração, através da palavra do apóstolo Carlos, eu estou falando sobre o amor. E ele vai completar esta parte da palavra, que você possa então entender que no reino espiritual é como no reino natural. Tudo que você produz vai voltar para você. Fica a dica. Então você precisa do amor. Amém? Que Jesus possa te abençoar cada dia mais e mais e tenha uma semana de sucesso. Beijo no seu coração. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o apóstolo Carlos Nogueira, estamos começando mais um programa Palavra Viva do Ministério Apostólico Palavra Viva, com mensagem de Deus para você, para nós, no dia de hoje. Hoje nós vamos falar de algo que nós temos que acrescentar. Se você acredita em Deus, se você acredita em você mesmo, se você acredita na família, você precisa aprender sobre o que nós vamos falar hoje, que é sobre perdão. A minha esposa começou falando do amor, mas nós vamos acrescentar que quem ama, perdoa, porque todos nós erramos, todos nós, um dia nós vamos errar, um dia nós vamos magoar alguém, um dia nós podemos às vezes cair em alguma coisa e falar algo errado, que sem querer nós magoemos as pessoas. Então, o amor e o perdão andam juntos. Amém? Para você que está com a sua Bíblia, eu quero que você abra ela agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do 9 ao 15. É a oração do Pai Nosso. Todos conhecem. Eu quero revisar com você essa oração, que
começa assim, no versículo 9, do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha só, nós às vezes oramos essa Pai Nosso, às vezes aprendemos esse Pai Nosso, Deus, de criança, lemos e falamos, e às vezes as pessoas têm ele como um certo ritual, algo que vai te proteger contra alguma coisa, mas o Senhor Jesus fala aqui que esse Pai Nosso que ele ensinou, essas frases que ele ditou, são uma oração que você está entoando a Deus. Então ele deu um exemplo de oração, não que essa oração seja somente a oração verdadeira é aquela que vem do seu coração, porque aqui ele fala: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, e vai abrindo o coração, né? Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso é o que você precisa para o seu dia a dia. Você precisa de realmente que abençoe o seu trabalho, para que a sua casa haja mantimento. Então tudo vai falando, e vai falando pedindo perdão dos pecados, porque nós pecamos todos os dias, e assim vai a oração. Só que aqui ele fala: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Olha só, eu te falo, você pede perdão todos os dias para Deus, porque nós erramos todos os dias. Todos os dias nós às vezes fazemos coisas que nós nos arrependemos. Às vezes falamos uma coisa para uma pessoa que ela não gosta. Às vezes no trânsito nós nos iramos, falamos alguma coisa. Às vezes nós falamos também para os nossos cônjuges, nossos filhos, coisas que às vezes os magoam, ou até eles falam para nós e nós possamos ficar magoados, né? Então, essa oração que Jesus ensinou é que geralmente você tem que entrar na presença de Deus apto a ser perdoado, mas também você tem que entrar com o coração apto a perdoar. Porque ele fala: perdoa as minhas dívidas. Aí você fala: mas apóstolo, como que eu posso ficar devendo para Deus? Não é uma dívida. Porque quando você deve para Deus é quando você vai ao contrário da palavra dele. Você fica devendo para Deus quando você atrai para si algum tipo de maldição. E quando nós atraímos para nós as maldições? Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós ofendemos os irmãos, quando nós fazemos coisas erradas contra a nossa família, os nossos irmãos. Quando nós verdadeiramente pecamos e nos afastamos das leis de Deus, da vontade de Deus, dos ensinamentos do Senhor, aí nós ficamos devendo para Deus. Então ele fala: essas são as dívidas. As dívidas são o quê? O nosso arrependimento. Porque nós erramos, não quer dizer que você não vai errar de novo, mas se você erra, peça perdão novamente. Temos um advogado no céu, esse advogado é Jesus Cristo, e é o único advogado que nunca perdeu uma causa. Amém? Ele nunca vai te deixar que você, quando você
pede perdão, quando você se arrepende, você deixar de ser perdoado. Amém? Glória a Deus. Então, essa oração que Jesus ensinou, ela fala de algumas coisas, alguns passos que você caminha falando com Deus, mas ele fala ele dá uma frisada que na hora que eu tenho que pedir perdão dos meus erros, dos meus pecados, eu já tenho que chegar na presença do Senhor, já perdoando aqueles que me ofenderam. Olha, aqueles que me deviam. O que deviam? As pessoas às vezes nos ofendem, e vou te falar uma coisa, que geralmente quem te ofende e aquilo que fica guardado no seu coração, não são pessoas que você não conhece, alguma coisa não. São geralmente pessoas próximas de você. Essas que marcam. E às vezes são aquelas que você tem mais dificuldade de perdoar. Se uma pessoa hoje, que eu vejo hoje, nunca mais eu vou ver, me ofender, me falar um negócio, naquele momento eu fico irado, daqui meia hora eu esqueço, que eu nunca mais vou ver essa pessoa. Mas quando é alguém do seu convívio, uma esposa, um marido, um filho, um irmão, um pai, a mãe, quando é uma pessoa geralmente mais próxima, a nossa alma fica marcada com aquilo. Se nós somos ofendidos ou se nós ofendemos alguém, aí fica marcado. Isso nos marca a ponto de, quando você passa uma situação e aquela situação te marca e aquela situação foi constrangedora, chega a ponto de, quando você fala o nome dessa pessoa ou quando você vê essa pessoa, você revive aquele momento ruim, aquele momento constrangedor. Você revive aquilo ali. E eu te falo uma coisa, você só vai ficar livre desse momento, desse peso, dessa coisa que te remói quando você ouve o nome da pessoa, quando você vê a pessoa. Você só vai ficar livre desse fardo se você perdoar. Glória a Deus. Só se você perdoar. O efeito do perdão é um efeito que nós vemos aqui da parte do Senhor como um efeito como se fosse mágico. É uma coisa que muda a situação na mesma hora em que nós liberamos o perdão. Olha só, por quê, apóstolo? Por quê? Porque quando você libera o perdão, você não só está liberando essa pessoa, você está se libertando daquele mal, você está se libertando, e aquele peso, seja material ou seja espiritual, não pode mais contra você, não pode mais te acusar, porque você cancelou ali com o perdão. Amém? Olha só, porque você foi perdoado por Deus, você olhava para si mesmo, você cometeu tantos erros, fez tanta coisa no passado, fez tantos erros, e Deus vem e fala: eu te perdoo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que todos os seus pecados, os meus pecados, fossem perdoados. Amém? Eu vou ler para você no livro de Jeremias. O profeta Jeremias era um profeta que profetizava, era um dos profetas messiânicos, profeta maior. Jeremias e Isaías são os que profetizavam o tempo de Jesus Cristo. E olha só o que Deus falou através de Jeremias, aqui no capítulo 31, versículo de número 34. Olha só, se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar, senão eu vou ler aqui. Olha só o que o Senhor diz aqui no versículo 34 de Jeremias. Ele diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Glória a Deus. Olha
só, porque quando você chega na presença do Senhor e confessa o seu pecado, você se arrepende dele, seja o pecado que for. Às vezes existe pecadinho, pecadão, mas para Deus são todos iguais. Você pecou, você errou, você carece do perdão, você precisa do perdão, mas para você ser perdoado, você tem que apresentar esse pecado a Deus, você tem que apresentar este erro ao Senhor, você tem que se arrepender, aquilo ali está pesando na sua vida, pesando na sua consciência, e às vezes um destes erros é que você não perdoou o seu irmão, não perdoou sua esposa, não perdoou, às vezes, um ex-marido, ex-namorado, ou uma pessoa, um irmão seu que te magoou. Às vezes eu vejo irmãos que não se falam há anos, que deixam de conversar. Por quê? Porque não perdoaram um ao outro. Se você entende do Evangelho, se você lê as Escrituras, você vai ver que o apóstolo Paulo nos adverte, sua luta não é contra carne e sangue. Ali no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, fala que a sua luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue quer dizer contra pessoas, contra gente, contra pessoas aqui. A sua luta é contra aqueles movedores espirituais que criam situações para que vocês briguem, para que vocês se ofendam um ao outro. Então, às vezes, na sã consciência, essa pessoa que às vezes te ofendeu, ela não deixou de gostar de você, não deixou de te amar. Às vezes ela soltou uma palavra, mas a palavra é como uma flecha, ela não tem, você soltou, ela não tem como trazer de volta. A palavra saiu da boca, ela vai e atinge às vezes o coração de alguém. E às vezes você atingiu o coração dessa pessoa, ou essa pessoa atingiu o seu coração, te ofendeu, mas talvez ela nem sabe que você tem essa mágoa no seu coração. Ou às vezes até sabe, mas você não quer perdoar. Olha, eu vejo muitas e muitas pessoas dizendo assim: eu gostava tanto do fulano, eu gostava tanto do ciclano, mas um dia ele fez isso e isso e me ofendeu, e desde lá eu não converso mais com ele. Aí você esquece de toda aquela amizade, todo aquele amor que vocês tinham por uma simples coisa que eu te falo agora, como o apóstolo falou, não é da carne, não é o povo que as pessoas que querem te magoar, mas sim uma força espiritual do mal faz que uns lutem contra os outros, se virem contra os outros. Isso será um dia no final, quando o Espírito do Senhor sair da terra, não haverá mais paz, não haverá mais amor, não haverá mais o que nós temos hoje, alegria. Pense nisso. Você está perdendo tempo com alguém que você muito amava, porque deixou de perdoar. Mas ao mesmo tempo, se você for olhar para si mesmo, para você for olhar para dentro de você, você vai ver o tanto que você é, e Deus te perdoa todos os dias. Todos os dias nós erramos. Todos os dias eu chego para o Senhor e peço perdão dos meus pecados. E falo para o Senhor: se eu esqueci de algum, me perdoa também. Faça com que eu não venha a errar novamente. Mas às vezes nós erramos, mas Ele perdoa de novo. Você erra de novo, Ele perdoa de novo. Deus é infinita a sua bondade. Certa vez Pedro perguntou: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar a pessoa? 7 vezes? Ele: não, 7 vezes 77. Você deve perdoar sempre, nunca levar. Às vezes nós temos que ter inimizade com aquelas pessoas que são contra Deus no Antigo Testamento, as pessoas que não amavam a Deus, porque se a pessoa não ama a Deus, ela não ama você também, porque nós somos
imagem e semelhança de Deus. Somos agora filhos de Deus, não somos moradores dessa terra, somos moradores do céu. Por isso nós temos agora o caminho nosso a seguir. Não é construir nada nessa terra, mas é construir lá no céu um lugar para nós morarmos. Aleluia, aleluia. Amém? Você está entendendo o quanto que o perdão é importante para quem é cristão? No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 2, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha só, se você injuria, se você acha que a pessoa é assim, acha que a pessoa deve te respeitar, você tem que respeitá-la também. Se a pessoa deve te perdoar, você tem que perdoá-la também. Porque os seus erros serão medidos igual a de todos. Assim como as pessoas que estão ao seu redor, se elas errarem contra você, elas pagarão pelos seus erros. Não pense que você precisa vingar, você precisa lutar, você precisa partir para a luta corporal ou partir para a ignorância, porque não, tudo está debaixo dos olhos do Senhor. Deus, Ele olha tudo da mesma maneira, olha todas as pessoas da mesma maneira. E certamente você erra, eu erro, nós erramos e precisamos do perdão do Senhor. Precisamos do perdão de Deus. Eu todos os dias preciso ser perdoado, porque às vezes nós não demonstramos nossos erros, mas em nossos pensamentos nós lutamos e pensamos negativo. E quando nós pensamos as coisas negativas, ou nós levantamos em nosso pensamento algo negativo, algo errado dentro de nós, nós já estamos pecando, porque criamos em nós aquilo que vai contra a palavra de Deus. E contra o quê? Contra a fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé, se você acredita no Senhor, você perdoa todos os dias. O que não perdoa, eu vou te falar o que causa a falta de perdão na vida da pessoa que não perdoa. Olha só, isso são comprovados por estudos científicos, estudos medicinais, que a falta de perdão, ela gera angústia, ela gera depressão, ela gera ira, ela gera ódio e doenças diversas, como gastrite, obesidade. Tudo isso é causado pelo quê? Falta de perdão. Esses dias eu estava sentindo algo assim difícil no meu coração. Sabe o que eu senti? Que eu falei para Deus, falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu vi que era algo que eu tinha que pedir perdão para Deus, eu tinha que conversar com Deus. Aquilo eu não estava sabendo o que eu fazia, e me dava vontade de comer, sabe? E comer geralmente aquilo que sacia, que é algo que é vicioso, é o açúcar, é doce. E quanto mais você come, mais você sacia o seu corpo, mas ele vai o que acontecer? Vai te fazer engordar, vai te fazer entupir as veias do coração, e vai te causando o que? Colesterol, né? Às vezes tem pessoas que levam a diabetes. Olha, tudo isso causado pela ansiedade. Por quê? Porque eu estava angustiado. Mas se eu chegasse, assim como eu cheguei depois, eu reconheci, eu falei: opa, eu tenho que chegar, pedir perdão para Deus. Mas quando uma pessoa me magoa, ou que eu penso que eu magoei alguém, eu não deixo esquentar. Eu vou logo lá e peço perdão. Sabe por quê? O perdão cura, o perdão sara.
O perdão desarma, desarma. O mais coração armado esteja, o perdão desarma, o perdão gera paz, o perdão muda situações, ele muda na hora, o peso que estava nos seus ombros, ele cai e você se sente mais leve assim que você libera o perdão. Por quê? Porque o perdão é algo avaliado da parte de Deus e o Espírito do Senhor gera o amor e a paz novamente, e você passa o quê? Passa a amar de novo, passa a gostar daquela pessoa, e você, às vezes, era alguém que você tanto amava no passado, e você fala, meu Deus, quanto tempo nós perdemos de andar junto, quanto tempo. Aí você vai remoer e ver que aquela pessoa já andou tanto tempo sem você, e você poderia ter andado tanto junto, se alegrar junto, viver junto, amar e ser amado. Isso é que causa o resultado do perdão. É, como a minha esposa falou, o amor, ele não cria ódio. O amor suporta todas as coisas, porque quando se ama, até mesmo não se ofende. Antes mesmo de se ofender, quem não se ofende não precisa nem perdoar, mas quem ama, perdoa na hora. Diga assim, olha, você está perdoado. Às vezes foi a pessoa que te ofendeu, mas você chega nela e fala, eu te perdoo agora, eu quero que você me perdoe. Quando você faz assim, você já muda todo o mal que aquela situação ia causar entre vocês dois. Então, como servo de Deus, sacerdote, eu quero deixar esta mensagem para você. Tire esse peso do seu ombro, perdoe hoje, perdoe agora, volte a amar, traga alegria de volta para a sua casa, para a sua vida, para os seus relacionamentos, traga alegria de volta, perdoa hoje, você vai ver, eu te desafio, se amanhã você não estiver mais leve e querendo cada vez mais agradecer e louvar a Deus pela sua vida e pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Perdão é de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que o perdão é sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que estão nos ouvindo nesta hora. Que o Senhor possa gerar o teu amor, assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor nos libertou de todo mal, de toda iniquidade, todo pecado. O Senhor levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Com o perdão o Senhor nos curou, nos transformou e nos fez pessoas melhores, Pai. Hoje nós podemos dizer, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, porque nós amamos, por isso nós perdoamos. Que a graça do Senhor, o amor do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E o Senhor entre, Senhor, com este amor em cada coração agora. Cura, Senhor, as almas, cure os corações, cure fisicamente, Senhor, as enfermidades, mas traga, Senhor, aquela paz, aquele poder que é gerado através do perdão na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero agora que você chame Jesus Cristo dentro da sua casa. O amor dele seja gerado nos nossos corações, no seu coração, no meu coração. Nós vamos tocar o chofar, chamando a vinda do Rei, a entrada do Rei nas nossas vidas, na nossa casa. Em nome de Jesus, diga Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh, Maranata, glória a Deus. Vem, Senhor Jesus. Que Ele te abençoe. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça
resplandecer sobre ti a tua face e te dê paz, e que te guarde e te restaure, e que tudo quanto fizeres seja bem sucedido. Em nome de Jesus, um grande abraço, apóstolo Carlos, apóstolo Vilma. Deus abençoe a todos. Amém.